Boa noite a todos. Vamos relaxando o nosso corpo, sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, nos ligando ao nosso mentor individual. Esse bom amigo que sempre nos acompanha em todos os momentos da nossa jornada aqui no planeta Terra. E com ele saudamos a mentora da nossa casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, as freirinhas do campanário, que prepararam todo o nosso ambiente com muito amor e com muito carinho. E com elas saudamos Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, que nos envolve com seu amor maternal. E com elas saudamos nosso Divino Mestre Jesus, que nos envolve com seu amor e com sua luz, penetrando em todo o nosso ser. Deixe essa luz entrar em você. E com Jesus, glorifiquemos a Deus com a prece que Ele nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Abramos nossa mente e nosso coração para os ensinamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor de Jesus envolva cada um de nós, nos ilumine, nos esclareça, nos fortaleça. O Evangelho de Jesus é muito rico. Ele traz inúmeros, centenas, milhares de ensinamentos que são muito apropriados ao nosso processo de evolução. Nós trabalhamos em cima de 4 evangelhos, porque Jesus não deixou nada por escrito. Ele vivenciou os seus ensinamentos. Ele praticou os seus ensinamentos. E depois da sua partida, os discípulos, as pessoas que conviveram com ele, direta ou indiretamente, começaram a escrever para lembrar aquilo que ele havia falado. Portanto, naquela época, se eu quisesse escrever o que tivesse aprendido de Jesus, nós teríamos o Evangelho da Sandra. Graças a Deus não temos, vamos ficar com a Vulgata Latina, que está de bom tamanho. Na organização, quando a igreja começou a se organizar como uma instituição, haviam centenas de evangelhos. E aí, para dar uma ordem na casa, foi recolhido todos esses evangelhos e é considerado verdadeiros aqueles 4 que a gente conhece, né? Mateus, Marcos, João e Lucas. Mas tinham muitos outros. E hoje existem publicações, Evangelho de Tiago, Evangelho de Maria de Madalena, está aparecendo, né? Pipocando evangelhos por aí. Mas considerado verdadeiro, nós temos esses 4. Esses 4 contêm a base para o progresso e evolução de cada um. Mas a gente sabe que o Evangelho foi traduzido várias vezes. É uma língua que não é mais usual, era uma língua pobre, e essas traduções, além de todo o processo do tempo e da língua, ela também sofreu algumas censuras. Algumas coisas foram tiradas do Evangelho propositadamente porque não combinavam com as expectativas dos poderosos da época.
Contam, por exemplo, que a própria reencarnação com este nome foi retirada do Evangelho, porque havia uma rainha de índole meia duvidosa que não gostava desse negócio de ter que prestar contas numa outra existência. Ela não gostou, mandou tirar e fica tudo por isso mesmo. Mesmo assim, muita coisa escapou, não é verdade? Existem muitas circunstâncias que quando a gente lê e estuda, percebe que tem sim na Bíblia citações de reencarnação, de lei de causa e efeito, tudo aquilo que a gente trabalha no nosso processo de conhecimento, tem lá no Evangelho. A coisa mais rica que a gente encontra no Evangelho são as parábolas. Porque na organização destes evangelhos não se deu muita importância para aquelas historinhas. É historinha mesmo, né? Historinha tem ou não tem importância? É um modo iniciático de passar informações. Antigamente não tinha Google, gente. Como é que o pessoal passava informação de uma geração para outra geração? Através de histórias. Fica mais fácil? Imagina que eu vou contar para vocês uma história assim. Era uma vez uma menina branca como a neve. Vocês sabem do que eu estou falando? Todo mundo puxou a ficha. Não puxou? A história da madrasta malvada, né? Do pai meio tolinho, da menina pobrezinha, representação do bem. Com uma frase a gente consegue resgatar todo um conceito. Né? Se eu falar assim para vocês, era uma vez 3 palmeirensezinhos. Sabe ou não sabe do que eu estou falando? Puxaram ou não a ficha? Então, a forma de falar e de ensinar através da história, ela é muito eficiente. Ela grava o conceito e permite que aquele ensinamento passe pelos milênios como passou as parábolas. Numa delas, que é o tema do nosso evangelho de hoje, é uma parábola muito interessante. Jesus explica ao povo que o ouvia que o reino dos céus, para que a gente esteja no reino dos céus, ou seja, que a gente se una à espiritualidade, não necessariamente precisa morrer para isso, é uma questão de sintonia. Concordam com isso? Você pode estar num lugar sem estar naquele lugar. Você está fisicamente, mas a sua mente e o seu coração está em outro lugar. Então não é uma questão de estar encarnado ou não, é estar sintonizado vibratoriamente com a espiritualidade. Jesus orienta que esta união se dá como um grande casamento. E ele usa um festim das bodas para nos orientar como que funciona esta união, esta parceria, esta aliança. Então ele coloca que o reino dos céus é semelhante a um pai que, preocupado com o casamento do filho, queria causar. Ele não queria um casamentozinho malemar, ele queria, causar naquele casamento. Então ele manda preparar tudo que havia de melhor. Grande novidade, noivo e noiva sempre gosta disso, de arrumar para a cabeça e querer tudo do melhor. O pai manda separar as melhores carnes, os melhores animais, era tudo do bom e do melhor. E manda convidar os primeiros convidados, aqueles que iam ser os padrinhos, aqueles que eram realmente figuras indispensáveis ao casamento. Ele manda convite para todo mundo. E aí, estranhamente, ninguém quis vir. A gente estranha, né, gente? Pense, um Boca Livre da melhor qualidade, com tudo que há, né? Imagina o melhor buffet aqui, você ganha um convite e fala, não sei, acho que não vou, não estou no clima. Fala sério, né? Aqueles primeiros chamados para esta união do Criador com a criatura, não estavam nem aí, não quiseram ir. E o pai ficou muito preocupado. Então não vai ter festa? Mas está tudo pronto, já está tudo lá marinando, já está tudo no sal grosso, está tudo nos trinques.
Gente, a Heineken já estava na geladeira, estava tudo perfeito, ninguém queria. Ele falou, faz o seguinte, plano B, sabiam? Tem plano B para a espiritualidade. Os primeiros não querem vir, chama o plano B. E é interessante que Jesus diz que as pessoas receberam o convite, mas uns estavam preocupados com a sua casa de campo, outros com os seus negócios. Ué, a parábola é de hoje à noite? Não. A parábola representa a criatura encarnada, que muitas vezes está muito mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas da espiritualidade. Cada um com o seu problema e ninguém quis ir. E contam ainda que não só não quiseram ir, como agrediram aqueles que convidaram. Perseguiram os mensageiros. Dá para entender um negócio desse? Você não quer ir na boca livre e ainda agride quem veio te convidar? Não parece um absurdo? Mas nós não estamos falando de banquetes materiais. Nós não estamos falando de coisas do mundo. Aí Jesus conta que o rei, muito triste, liberou geral. Falou, olha, sai na rua e manda ver, traz todo mundo. Não tem mais classe A, classe B, plano A, plano B, plano emergencial, vem todo mundo. E o salão ficou lotado, tinha gente saindo pelas janelas. Quando o pai vem verificar, dá uma geral se estava tudo bem no casamento, ele encontra uma criatura que não estava vestido adequadamente. Não tinha a veste nupcial, a roupa necessária para participar daquela união. Ué, não era boca livre? Não podia vir qualquer um? Não é porque pode vir qualquer um que você pode ir sem estar preparado para aquilo. Ninguém vai num casamento de havaiana e regata, concordam? Nem que seja na beira da piscina. Todo mundo bota os melhores panos, não é verdade? A pessoa se enfeita tanto que eu sou a favor, principalmente das meninas, usar crachá em casamento, porque normalmente a gente não reconhece quem está lá, de tão diferente que a pessoa vai, mas a pessoa se veste da melhor forma possível. Será que é só para aparecer? Não, no meu caso é para não estragar as fotografias, não é verdade? Para não causar uma mancha naquela festa. A gente procura dar uma melhoradinha. A gente procura levar o nosso melhor. Aí o pai chega para aquela criatura e fala, como que você entrou aqui deste jeito, sem estar preparado? Ele falou, sei lá, veio todo mundo, eu vim também. Aí ele falou, olha, por favor, retire aquela criatura, põe ele lá para fora. E aí ele fala o que é o tema do nosso evangelho hoje. Vocês vão falar, santa enrolação, Batman? Não, é só para a gente se localizar. Quando que essa frase foi falada? E todo mundo conhece essa frase. Muitos são os chamados... Ai, meu coral estava gracinha hoje, isso mesmo. E poucos os escolhidos. Não basta você ser chamado, não basta você ser convidado para esta união com a espiritualidade. A gente tem que criar condições. A gente tem que estar vestido apropriadamente. E nós estamos falando de pano? Nós estamos falando de tecido, de grife. Não, nós estamos falando de vibrações. De se colocar em condições para participar deste banquete. Porque se eu não venho preparada para o banquete, é a mesma coisa de matar minha sede com uma colherinha de café na fonte. O problema não é a fonte, o problema é o que eu trago para saciar minha sede. Se eu estou com muita sede, eu tenho que vir com um copo, com uma jarra, não é verdade? Com um balde, com um caminhão tanque, não com uma colherinha de café. Sou eu que me preparo. Chamados somos todos nós. Mas será que vamos ser escolhidos? Hoje nós somos chamados.
ou pelo papelzinho da orientação, ou por uma bela dor de barriga, ou por algum desconforto, nós somos chamados até aqui. Mas se passasse aqui um raio-x, será que estamos todos vibratoriamente, de coração aberto, carregados da nossa fé, né? Nutridos de tudo aquilo que é possível favorecer essa união? Às vezes a gente está aqui só por estar. Está pensando no jogo, está pensando na novela, está pensando em não sei outras coisas, e não estamos de corpo e alma. Quando a gente estuda a origem e o significado dessa parábola, eles acreditam, alguns estudiosos, que os primeiros convidados eram aquele povo que foi escolhido para receber Jesus. Eles eram os mais preparados, sabiam que o Deus era único, que não podia ter inveja, que não podia ter cobiça, que não podia falar mal, que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Sabiam ou não sabiam? Eles sabiam. Mas eles aceitaram o convite? Não, não estavam nem aí. A grande maioria não seguiu Jesus, até que um dia Paulo vira e fala, pessoal, vamos aos gentios, porque o povo escolhido não estava nem aí com esse processo dessa união. Quem foi o segundo povo? Nós tivemos o começo, né, da implantação do evangelho, todo aquele movimento, os apóstolos que saíam, que iam de porta em porta, levar a verdade, levar o evangelho. Eles foram ouvidos? Muita gente ouviu. Muita gente já é anjo, mas anjo daqueles poderosos, não é anjinho meia boca não, é anjo turbinado, com tudo que tem direito, porque naquela época recebeu o convite, se preparou e também foi escolhido. E temos nós. Até hoje aqui, ainda bem que liberou geral, né? Não está para aqueles espíritos mais preparados, não está para aqueles espíritos comprometidos, liberou geral, nós estamos todos aqui, com a mesma oportunidade de participarmos do banquete espiritual. Mas a gente tem que lembrar que não é só aceitar o convite, é estar em condições de participar dessa união. Quantas vezes a gente não delega o nosso tratamento espiritual à competência mediúnica da casa? Se você vem e se sente bem, a casa é boa. Amanhã você vem de mau humor numa outra frequência e o Joana já era. Fala sério. Antes eu tomava um passe de limpeza, já saía levitando. Agora já usei o alfabeto inteiro, estou usando até o grego romano e ainda não estou melhor. A culpa é da casa? Os médiuns que são meia boca. Qual é o problema? Eu estou sendo chamado, mas não estou em condições de ser escolhida. A vibração bate em mim e quica, que nem refratário, não é absorvida, é espalhada na minha volta. Eu tenho que me preparar, quando eu venho para essa casa, como quando a gente se prepara para um casamento. Não é assim que nossos irmãos de algumas religiões evangélicas fazem? É ou não é? Perto da minha casa tem uma família de testemunha de Jeová. Todo domingo, às 7 da manhã, eles saem de casa como se fosse para um casamento. Todos arrumados, chiques, os meninos tudo de terno, de colo, tudo de terno, tudo arrumadinho, tudo... Antigamente, até os católicos tinham a roupa de ver Deus. Já ouviram falar? Não era a melhor roupa. É simbólico, é claro que nós não estamos falando de vestiário, nós estamos falando de vibração, mas eu tenho que me preparar com o mesmo cuidado. Hoje é dia de passe, eu estou sendo chamado para o passe, será que eu vou ser escolhido? Depende do que eu senti o dia todo, do que eu vibrei o dia todo. Se eu passei o dia inteiro desejando que o raio caísse na cabeça de alguém, que tipo de preparo vibratório eu estou para receber alguma coisa diferente?
não vai funcionar. Nem que a gente aderisse britadeira no passe, para ver se quebrava, né? As cascas que a gente arruma por aí, não ia ser necessário, porque esse tipo de ação só funciona de dentro para fora. A gente tem que abrir o coração. Vocês já viram uma imagem de Jesus diante de uma porta? Repararam que tem Jesus, tem a porta e não tem? Cadê meu coral? O que não tem? Não tem fechadura, não tem maçaneta. Jesus está diante da nossa porta, mas ele só consegue adentrar se a gente tiver a tal da roupa nupcial. Se a gente tiver aquela frequência vibratória para permitir que essa porta se abra e que ele entra. Às vezes a gente está rezando para Jesus a noite inteira, mas está dentro de um escafandro. Não tem como ele entrar. Eu tenho que me purificar. Não adianta tomar esses banhos de erva que o pessoal faz, de sal. Diz que isso é muito bom só para quem vende esses produtos. Para nós não faz diferença nenhuma. Nós nos limpamos espiritualmente, nós mudamos a nossa túnica, o nosso perispírito através das nossas vibrações. Vamos experimentar isso no nosso próximo dia de passe? Vocês sabem que o trabalhador do passe, quem está ali naquela salinha quente e aconchegante, toma cuidado desde a hora que levanta, do que come, do que bebe, do que sente. Totalmente preparados para trazer para a gente a melhor vibração. Aí chega aqui, a gente brigou com meio mundo. A nossa vibração não está baixa, está subterrânea. Como que eu vou casar? Eu fui chamado, mas para ser escolhido eu tenho que me elevar. Não é Jesus que vem até a gente, concordam? Caramba, só nessa morada tem mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Como é que funciona isso? Jesus é como um sol que irradia e eu me coloco em condições de receber. Eu sou chamada para ir para o sol, mas se eu vou de galocha, de capa, de gorro, de guarda-chuva, eu não vou receber esses raios. Espiritualmente funciona a mesma coisa. Quantas vezes nós já não fomos chamados na nossa vida, gente? Poucas. Quantas vezes a gente já não foi convidado para vir para essa casa ou para outras casas? Porque funciona para alguns e para outros não. Tem gente que fez um tratamento de passe, já se inscreveu num curso, já 2, 3 anos depois é trabalhador da casa. E tem gente que faz 20 anos que toma passe. Toma passe na segunda, na quinta, no sábado. Ainda vem reclamar que não abre mais alguns dias, não é verdade? São pessoas que são chamadas eternamente, mas não criam condições de ser escolhidos. Já recebemos o convite? Não batemos no mensageiro, isso já é uma grande vantagem. Estamos de mente aberta para estar aqui, porque tem muita gente que ainda não está preparado para isso, mas isso não é suficiente. A gente tem que se melhorar. Não é uma proposta da doutrina espírita, é uma proposta do próprio Jesus. Sede perfeito. O que eu posso fazer hoje para ser perfeita? De uma vez não vai rolar a coisa que está pegando. Mas hoje eu posso fazer alguma coisa no sentido de ser uma pessoa melhor. Eu não posso amar profundamente todo mundo, mas pelo menos eu posso desejar que todos melhorem. Eu não posso resolver o problema da humanidade, mas às vezes eu posso resolver um probleminha muito perto, muito próximo. Eu posso melhorar a vida de alguém, eu posso melhorar o relacionamento com alguém. Se eu fizer só o que eu posso a cada dia, com certeza, daqui muito pouco tempo, a gente vai estar arrasando nesse casamento. A gente foi chamado e está prontinho para ser escolhido. E não pensa que ser escolhido é morrer, porque não é mesmo. A gente pode ou não ser escolhido, encarnado ou
desencarnado. Dentro do nosso processo de evolução, a gente pode ter condições de ser escolhido. Ser escolhido é muito bom? Depende de quem? Vamos nessa, pessoal. Melhorar o nosso visual espiritual a partir de agora, para não cair nesse mico de novo de alguém chegar para a gente e falar: o que está fazendo aqui? Né? Eu estou aqui, mas eu estou em condições. Combinado? Muito obrigado, boa noite a todos. Gratidão, amado Deus, pelos ensinamentos dessa noite, que possamos ter uma semana de muita paz, de muito amor, que possamos ser os mensageiros de amor de Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossos tratamentos e que Deus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.